Bom dia, bom dia! Começando mais um delicioso Café com Consciência aqui, hoje com o tema relacionamentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que te impede de viver a luz nos teus relacionamentos. Um tema bem esperado, né? Que nós tivemos aí uma demanda. Continuamos conversando sobre as questões do além do aparente, como lidar com as questões da nossa vida, com essa visão do além do aparente, essa visão sistêmica. E vou trazer algumas ferramentas para vocês, inclusive vamos falar um pouquinho de barra de Access e da ferramenta da permissão, interessante ponto de vista. Fer, querida, Fer, minha amiga de fundamento, Access Consciousness, né, querida? Oi, Dani, bom dia! Queridos, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Eu sempre solicito aqui a vocês que a gente faça a maior contribuição que a gente pode fazer, que é compartilhar essa live com outras pessoas. Eu também vou fazer isso. Eu sempre digo, né, que às vezes a pessoa que vai receber, ela pode até não vir assistir a live, ela pode até não se conectar comigo por alguma razão, mas toda vez que você encaminha uma live, que você encaminha um assunto ali para a pessoa, só com esse movimento mesmo, de fazer uma contribuição comigo, uma contribuição com o planeta, uma contribuição, enfim, de levar desenvolvimento pessoal, conhecimento adiante, a gente acaba fazendo uma movimentação energética, né, do tema. Então as pessoas acabam, inclusive, de alguma forma recebendo, ouvindo falar algo sobre isso. O próprio Instagram começa a entregar alguns assuntos correlatos, vamos dizer assim, e isso tudo forma uma grande rede, né, de desenvolvimento, uma grande egrégora mesmo, que acaba multiplicando o conhecimento, desenvolvimento pessoal para outras pessoas, e é sobre isso, né? Então não importa se as pessoas estarão sintonizadas ou não, faça sua contribuição. Inclusive muitas vezes eu já ouvi e ouço ainda de pessoas falarem assim: nossa, Paula, eu acabei chegando para você porque certa vez uma pessoa fulana de tal mandou uma live tua, eu nem assisti na hora, eu fui assistir um tempo depois e foi incrível e tudo mais. Aí as pessoas acabam inclusive elogiando e falando: poxa vida, como foi incrível eu ter recebido uma live. E no fim a pessoa acabou chegando justamente para essa conexão, né? Então vamos em frente. Estou mandando aqui para mais algumas pessoas e já vamos começar então nossa conversa de hoje. Oi, Grazi, oi, Mari, oh, Abel, que delícia. A Lu tá por aqui também. A Su chegou. Cris, bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje eu vou escrever aqui, que a semana passada eu escrevi, né? O que te impede de viver a luz nos seus relacionamentos. Nós vamos falar sobre todos os tipos de relacionamento. Obviamente que quando a gente fala de relacionamento, a gente acaba, de uma certa forma, enfatizando um pouco mais a relação de casal, né? Mas nós vamos lá, então. Nós temos uma linha de raciocínio aqui que eu pensei pra gente trocar. E eu queria convidar vocês, inicialmente, a relembrar as nossas 3 heranças. Porque, veja bem, nós temos 3 heranças. Heranças, só o próprio nome já diz, né? Herança vem da gente receber sem ter escolhido. Concorda comigo? Herança significa que a gente tomou algo, seja através da nossa memória celular, seja através da cultura, da onde a gente chegou, da onde a gente nasceu, da onde a gente foi criado, dessa comunidade, e também das coisas que a gente foi aprendendo, mas a gente foi aprendendo por experiência, inclusive de vida já, de corpo, e também de todo o nosso desenvolvimento, desde a nossa concepção até quando a gente aprendeu a significar as palavras, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a combinar as palavras e receber elas em sentimentos, emoções, pensamentos e tudo mais, né? Então a gente aprendeu a funcionar nesse planeta, nessa forma, nessa existência, mas 99%, como diz Gary Douglas e Dan Heer, né, os fundadores de Access Consciousness, eles falam que 99% de tudo que a gente sente, pensa e vive na nossa existência não foi a gente que escolheu. Já foi recebido, já foi herdado, já estava pronto. Então é muito importante que a gente saiba disso, porque assim, 99% das coisas que a gente faz, resulta na vida, tem a ver com uma influência de coisas que a gente não parou para escolher. Por que a gente faz lives aqui? Por que a gente tem o Café com Consciência? Por que a gente se desenvolve juntos aqui? Por que eu criei, inclusive, a ativação sistêmica, que veio a partir do Vida Viva e das mentorias?
para a gente ter legenda, para a gente estar em constante evolução, para a gente estar em constante relacionamento com as ferramentas de consciência, para a gente então passar a escolher. Nós ativamos o nosso poder de escolha, que ele é nato. Na verdade, se você parar para prestar atenção em você, sabe? Eu sempre gosto de fazer um exercício muito simples. Eu gosto de fechar os olhos um pouquinho e começar a respirar. A partir do momento que você começa a respirar, você vê, você sente o ar entrando, você sente o ar saindo. Nesse momento, você começa a sentir a vida de uma outra forma. Você sai do pensamento, sentimento e emoções, você começa a perceber, ser, saber, receber, que é a forma como a gente funciona como ser infinito. Pode até escrever isso aí depois, na hora que você abrir os seus olhinhos, mas por enquanto perceba. Receba do seu corpo, inclusive enquanto você está respirando, a energia da vida, a energia da potência, a energia do ser infinito que você é. Quando você respira e presta atenção na sua respiração, você pode contemplar a sua existência. Você já parou para pensar? Quando eu fico assim respirando e prestando atenção, eu falo, meu, que louco que é isso. Que incrível que é isso. A gente não sabe nem o que está acontecendo direito dentro do nosso corpo, os processos celulares, biológicos, fisiológicos. Mas a gente está aqui, o nosso corpo está cuidando de tudo para a gente estar aqui vivo agora. Plenos. Respirando, ouvindo, recebendo. Então, como seria se você pudesse ativar hoje a potência de ser infinito como você já é? Como seria se você pudesse lembrar suas células, você pudesse lembrar sua alma, que você pudesse lembrar sua mente de que você é a fonte? Como seria se você pudesse se lembrar profundamente, uma disponibilidade extraordinária, aberta, você pudesse se lembrar que você é um só com a fonte de tudo que é, fonte de criação da vida, que você está criando o tempo todo como ser infinito que você é. Como seria se você pudesse reconhecer quão grandioso, quão grandiosa você é? Como seria se você pudesse, inclusive, começar a entrar em conexão com a sua história, com as coisas que você já viveu até aqui, e que você pudesse reconhecer as grandezas que você já realizou. Por mais que você esteja passando por uma situação muito difícil, por mais que você esteja vivendo resultados de coisas difíceis que você escolheu, enfim, de forma reptiliana, de impulso na sua vida, você tem conquistas. E a maior conquista que você tem, na verdade, é de estar aqui, de estar vivo. Você está dando certo. Você pode dar mais certo ainda, você pode viver com mais sentido ainda, você pode viver com mais leveza ainda, você pode viver com mais conexão, com mais potência, com mais diversão, com mais leveza. Sim, você pode, mas primeiro você precisa reconhecer. Primeiro você precisa se lembrar do ser infinito que você já é. Então, mais uma vez, respira devagar agora. Sente o ar entrando. Imagine quantas grandezas existem dentro de você e que elas são natas, elas são inatas, elas são simplesmente a sua própria natureza. Sente o ar saindo e o ar ele já sai filtrado. Olha só a capacidade natural que a gente tem de deixar algo entrar. E o nosso corpo mesmo, com todo o saber infinito que ele tem, consegue ficar com a melhor parte. Cara, isso é demais. E liberar aquilo que você não precisa. E a gente está fazendo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os segundos da nossa existência. Quando você reconhece a grandeza que você é, você pode passar a escolher. Você passa a funcionar a partir do ser, a partir do saber infinito que você já tem, a partir do perceber, que é muito maior do que sentir. E você passa a funcionar a partir do receber. E talvez, no meu ponto de vista, inclusive, o que a gente precisa, o grande segredo para que a gente possa se relacionar bem, consiste em duas palavrinhas muito potentes. E eu já vou deixar essa palavrinha enquanto a gente está se conectando aqui. Essas duas palavrinhas. O receber
que eu, do fundo do meu coração, acredito que é um grande desafio para nós. A gente quer dar. Então, se abrir para receber. Se abrir para receber da vida, para receber do universo, para receber das pessoas, para receber da gente mesmo, inclusive, talvez principalmente. E a outra palavrinha é a permissão. A permissão é você se permitir. É você permitir ao outro ser quem ele é. É você se permitir ser quem você é. Em essência. É você, como a gente falou semana passada, e eu vou retomar isso aqui daqui a pouco um pouquinho, é você, ao invés de buscar autoestima, como diz o autor lá, que a gente se compara com os outros, é você buscar autoapreciação. É você ter, e para você se autoapreciar, você precisa receber de você mesmo, sem julgamento. E a permissão trata-se disso, de você viver sem julgamentos. Então, vai nessa conexão. Sinta a sua respiração, talvez coloque seus pezinhos no chão, sinta seus pés no chão, sinta seu corpo na cadeira, no espaço aí onde você está. Sinta a presença do seu corpo no agora. E sinta a permissão, a abertura. Dá um comando para você, eu me permito agora estar aqui, sem julgamentos comigo. Eu me permito estar aqui e receber. Eu abro espaço para receber agora, dessa live, dessa conversa, e de tudo que nós vamos trabalhar e estudar juntos aqui agora. Perceba como vai ficando o seu corpo quando você faz isso. Perceba se abre ou se fecha. E perceba se é possível você expandir mais, se permitir mais, se abrir mais agora. Então, conectados com essa força maior que nos une aqui, conectados com o seu comando de permissão. Lentamente você pode abrir os seus olhos. Ah, meu pai entrou, meu Deus do céu, que lindo. Oi, pai. Nem sei se ele fica, que ele não tem muita paciência, mas... Sim, queridos. Me conta aí como foi fazer essa conexão. Na verdade, a gente pode até terminar a live aqui, porque essa conexão já foi a live. Mas nós vamos falar de alguns temas importantes, que eu acho que é legal a gente trabalhar aqui, né? E vamos falar, então, sobre projeções, expectativas, demandas, padrões, repetições, neurônio espelho e tantas coisas que a gente usa porque a gente aprendeu a usar para poder viver tudo de forma muito difícil. A gente aprendeu a viver tudo com muita dor, com muito sofrimento. A gente aprendeu a viver as coisas com muito peso. Nós não aprendemos sobre leveza, nós não aprendemos sobre diversão, nós não aprendemos a ser e se conectar com o ser infinito que nós somos. Em Access Consciousness, né, muitos de vocês já sabem aí que eu também sou facilitadora de barra de Access. E eu escolhi ser facilitadora de barra de Access porque eu me encantei, inclusive com a combinação da filosofia de Access Consciousness com a filosofia da constelação familiar. E uma das coisas mais poderosas que eu sinto, assim, que as duas abordagens elas trazem, é justamente essa questão da permissão, do não julgamento. O que mais faz com que a gente tenha sofrimento na vida, gente, é o quanto a gente julga. Nós aprendemos... A Lamarla ia dizer que a live já foi incrível. Boa noite! Que gostoso, Su. Estava de frente ao espelho e foi lindo. Que bom, né? Como nós aprendemos, né, gente, a julgar, nós aprendemos a julgar todo mundo. Nós aprendemos a julgar os nossos pais, nós aprendemos a julgar os nossos amigos, nossos colegas, nós aprendemos a julgar as pessoas do mundo, nós aprendemos a ficar nas polaridades o tempo todo. Então, a gente aprendeu que ou é certo ou é errado, ou é bom ou é mal, ou é leve ou é pesado, ou é bonito ou é feio. Nós não aprendemos a olhar as coisas simplesmente como elas são. Então, com isso, nós levamos uma carga muito pesada de crenças, nós levamos uma carga muito pesada de conceitos prontos para as nossas relações. E a carga mais pesada que a gente leva é na nossa relação com a gente mesmo. Porque se você for parar para pensar, a nossa relação com a gente mesmo, ela é o princípio de tudo.
Você já parou para pensar nisso? Que a forma como você se trata é o princípio de tudo. Só que daí a gente já vem estudando algumas coisas aqui. Todos nós, tá? Temos dentro de nós uma criança machucada. Todos nós passamos lá, desde a concepção, por muitas coisas. Nós passamos, então, como eu falei, né? Nós temos 3 heranças principais. Nós temos a herança da nossa memória celular. Eu sempre deixo essa árvore genealógica aqui, para a gente lembrar disso, que aqui existe toda uma carga que vem de lá de trás, gerações e gerações e gerações, de muitas questões que estão aqui, ó. Se você passar a mãozinha aí no corpo, se você se sentir, você vai sentir muitas coisas que vieram lá de trás, que estão ali na nossa bagagem, na nossa memória celular, tá? Nós temos também essas heranças de quando a gente chegou no planeta, quando a gente chegou na vida, que a gente nasceu. Na verdade, já tinha um monte de coisa pronta, já tinha como que você... Por exemplo, se você nasceu no Brasil, existe uma forma do Brasil de pensar sobre dinheiro. Existe uma forma do Brasil, países da América Latina principalmente, de pensar sobre relacionamento de casal, sobre casamento, sobre namoro, não namoro, sobre como que a gente olha o chefe, como que a gente olha o pai, a mãe. Existem formas culturais. Aí, se você vai diminuindo, né? Então, assim, a gente falou de vida de ser humano. Aí a gente falou de Brasil. Aí a gente fala do estado que você está. Depois a gente fala da cidade que você está. Depois a gente fala do bairro, da comunidade que você está. Depois a gente fala da religião que você foi criado. Tudo isso, existem campos, que inclusive Rupert Sheldrake chama dos campos morfogenéticos, que trata-se dos padrões que a gente já é pré-determinado a se relacionar, já tem as informações pré-determinadas ali e os hábitos que nós temos mais tendência a repetir dentro desses campos. Então, existem todos esses campos, desse macro, né, como eu comentei aqui com vocês, como também dos microcampos, que são esses campos da onde eu convivo mais. Então, tudo isso já forma uma maneira da gente enxergar a vida, da gente se relacionar com a vida. E desde lá, daí se a gente fosse focar mais no terceiro círculo aqui, que eu gosto bastante de trazer os 3 círculos, né? Então, o círculo 1 seria a memória celular e as informações que a gente traz da nossa família de origem, da nossa bagagem genética e também sistêmico-espiritual, que não tem nada a ver com religiosa. Depois a gente tem da nossa cultura e aí nós vamos nos concentrar mais no terceiro círculo aqui, que é o círculo da aprendizagem da nossa própria experiência, que vem lá desde a barriga da nossa mãe. Eu vou considerar aqui principalmente desde concepção até 7 anos de idade. Por que eu vou considerar isso? Porque é da principal formação mesmo, de experiência sensorial, neural, cognitiva, comportamental que nós passamos, a gente experiencia. Ela é diferente das heranças que já vieram prontas, essa a gente passa por elas, mas elas estão vinculadas às heranças prontas. Porque, por exemplo, se você acabou de nascer e teu pai foi embora, ele não ficou casado com a tua mãe, você nunca conheceu ele, por exemplo, por mais que você não tenha passado por, você ainda não tenha aprendido, cognitivamente falando, que um divórcio, uma separação, que o homem ir embora, seja abandono, tenha um nome que as pessoas dão para isso, você já vai sentir isso porque existe esse campo de informações. Esse campo de informações, ele forma um inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo, é como se a gente tivesse um banco de dados. Imagine que você tivesse um grande campo de dados, assim, gigante, e que você fosse captando através de uma antena essas informações e fosse colocando dentro de você como se fosse verdade. Então, graças a esse grande campo de informações, nós vamos tomando essas informações para nós. E a gente vai consolidando, a gente vai pegando isso pra gente, vai formando esse montinho de coisas que vai fazer com que a gente se relacione com a vida. Então imagine que aqui dentro tem um monte de coisa que você vai usar para criar os seus relacionamentos. Para criar o seu relacionamento com você mesmo, para pensar como você vai sentir e significar suas relações. Então, nós temos 4 relações principais. Vamos colocar ali. A primeira relação é você com você mesmo. Isso agora, essas 4 acabaram de chegar aqui para mim. Eu escrevi várias coisas, mas dessa forma que acabou de chegar aqui, vamos tomar nota, porque a gente já aproveita para criar algumas estruturas aqui para a gente se relacionar de uma forma mais didática, tá?
Então, primeiro relacionamento, você com você mesmo. Segundo relacionamento, você com seu pai e com a sua mãe. Talvez isso aqui se confunda um pouco, porque nosso primeiro relacionamento, entre aspas, é com o nosso pai e com a nossa mãe, mas como a gente teve um relacionamento com a gente mesmo já na gestação ali, né? E tem outras coisas que um dia a gente fala mais sobre a questão dos gemelares, gêmeos sobreviventes, etc. Mas é um assunto muito complexo que eu trago depois numa live mais específica. Mas daí nós temos nós com os nossos pais, que são aqueles que tanto já deram uma informação genética, teu pai deu a informação genética do espermatozoide, toda a bagagem genética que vem e que forma 50% de você, e a tua mãe deu o óvulo, também deu a nutrição, a casinha para você morar durante 9 meses ali, né? 7, 8 meses, 6 meses, quanto tempo você ficou no forninho, e que também forma 50% de você, tá? Então, esse segundo relacionamento vai ser você com os seus pais. O terceiro relacionamento vai ser você com as pessoas de base, né? Com os seus familiares, com os seus coleguinhas, com as pessoas que vão cuidar de você. Então, eu vou colocar você com os seus cuidadores e familiares e colegas, amigos da escola e tudo mais. Que daí já é quando a gente já tá na vida, né? Então, você já saiu ali daquele cuidado principal de base, de sobrevivência, e já começa a se relacionar com outras pessoas que estão ali ao seu redor, né? E eu vou chamar quarto e quinto relacionamento aqui para a gente poder ampliar mais a nossa consciência. O quarto relacionamento aí já vamos chamar de você e casal. O que é você, relacionamento de casal? É você já indo para a vida, formando a sua família atual, você se relacionando com o seu parceiro, com a sua parceira, com o namorado, com a namorada, com um eventual, né, você já vai para um casamento e tudo mais. Você e o seu parceiro. Vou falar você versus casal, que é você dentro de uma relação amorosa, tudo bem? E você com a sua profissão. Isso aqui, na verdade, não tem uma ordem, são tipos de relacionamento que a gente tem, né? Mas que ele começa a partir do nosso relacionamento com a gente mesmo, você e a sua profissão, ok? Então, nós temos 5 tipos de relacionamento aqui. Só que, pensa assim comigo, qual que é a sua relação com você mesmo quando você ainda está inconsciente, quando você ainda não se desenvolveu, quando você ainda não se curou das suas feridas, quando você ainda tem um monte de questões de julgamento com seu pai, com a sua mãe, quando você tem um monte de julgamentos em relação a você mesmo, quando você está achando que as coisas que você fez foi errado, quando você está achando que porque eu tomei essa decisão foi um fracasso na minha vida, porque eu não faço nada certo mesmo na vida, porque as pessoas entram em contato comigo e me abandonam igual meu pai fez, igual minha mãe fez, porque minha mãe, eu tive que ficar cuidando da minha mãe porque minha mãe não deu conta de cuidar das coisas dela, porque minha mãe me fez como melhor amiga dela, então agora eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque meu pai foi embora e aí eu tive que ficar cuidando dos meus irmãos, porque eu tive que ser o provedor da família, porque eu tive que entrar no lugar praticamente de marido da minha mãe para poder cuidar dos meus irmãos, porque senão não ia ter ninguém que cuidasse, porque daí meu pai foi embora e eu tive que trabalhar muito cedo, então eu fiquei responsável muito cedo, então eu não brinquei na minha infância, porque minha mãe tinha depressão, então eu tinha que cuidar dela, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Gente, tudo isso vai formando experiências. E são experiências muito pesadas. Por favor, vamos considerar que são experiências muito pesadas. Eu parto de um princípio, inclusive, e eu tenho ensinado muito isso para os meus alunos, que a gente tem que ter dó da nossa criança. Não é dó no sentido pejorativo, entendeu? Não é a gente ficar lá assim, coitadinho da minha criança. Mas assim, a gente precisa, em algum momento da nossa vida, isso é muito importante, e eu estou para te dizer que isso a gente deveria fazer com frequência, a gente parar um pouquinho para pensar na nossa criança. Porque a nossa criança, com todas essas bagagens, já veio com um monte de herança pronta, já chegou na vida, já tinha um monte de coisa pronta. Além de tudo, foi passando por experiências difíceis, desde a barriga da mãe. Depois saiu da barriga da mãe, também foi passando por experiências difíceis, porque dentro da barriga da mãe, toda vez que a mãe tinha um susto, toda vez que a mãe ficava preocupada, toda vez que a mãe tinha um estresse, o útero se contraía. A criança não tinha cognição, não tinha nenhuma forma de significar o que estava acontecendo ali dentro. Concorda comigo? Então, no momento que o útero se contraía, a criança sentia que ela estava sendo rejeitada, que ela não estava sendo querida. Ali ela estava em formação do sistema nervoso ainda, central, entendeu? Então, no momento que acontecia qualquer evento estressor na mamãe, a barriga se contraía ali, era gerada uma informação.
E aquela informação ficou imprintada em você. Ficou imprintada em mim. Quanto mais estresse a mamãe passou, mais a gente sentiu rejeição. Independente da mamãe ter verbalizado, eu não quero esse filho, eu não queria ter filho, eu queria abortar esse filho, independente de qualquer coisa. O que acontece, que daí deixa mais pesado, é que daí, depois que a gente sai da barriga da mamãe, a gente começa a ouvir as coisas, a gente começa a significar no não verbal e no verbal. Entende? Aí, por exemplo, você saiu da barriga da mãe, aí todas as vezes que a mãe se afastou de você, a mãe foi fazer xixi. Eu lembro sempre da minha amiga, minha primeira amiga praticamente, na segunda, terceira amiga, que teve filho, mas foi a primeira vez que eu fiquei assim na casa de alguém, como eu fiquei na casa dela, com um bebezinho recém-nascido, e ela falou, amiga, segura meu filho aqui que eu preciso fazer cocô. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço com essa criança? Como assim você precisa fazer cocô, gente? Meu Deus do céu, você tinha que ficar 24 horas com essa criança? Ela falou, amiga, eu não quero nem saber, você não estava cantando galinha pintadinha aqui pra ele? Então agora você que se vire, que agora eu vou fazer o meu momento. Eu falei, meu Deus, segurei a criança assim, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço com essa criança aqui? Aí, beleza. Vou ficar com essa criança aqui. A tia Paulinha brincou com a criança, a tia Paulinha cantou, a tia Paulinha fez miminhos, etc., que eu adoro. Foi super legal. Mas a criança, se a gente for pegar a informação que a criança registrou, foi: minha mãe me abandonou e largou com a tia Paulinha. E todo mundo passou por isso, gente. Todo mundo. Por quê? Porque a gente só tinha essa informação raiz, assim. Tipo, tá perto, tá junto, tá longe, tá separado. Então, todos nós temos registro de rejeição, todos nós temos registro de abandono. E aí, quando a gente começa a aprender as coisas, que a gente começa a ouvir as coisas, que a gente começa a dar significado para as coisas, a gente começa a entender as palavras, aí é quando você ouve, por alguma razão, a mãe diz assim, você acredita que eu não queria ter filho, eu tinha muito medo de ter filho. Ou sei lá, eu fiquei com muito medo de engravidar. Ou, eu engravidei e daí eu tinha um projeto para fazer e acabei não indo para esse projeto. Minha mãe mesmo, eu falo, né, que minha mãe falava, eu não fui fazer mestrado na Itália porque eu engravidei de você. Minha mãe não foi fazer mestrado na Itália porque ela não quis. Minha mãe não foi fazer mestrado na Itália por N coisas, tanto é que ela diz que ela planejou. Ela planejou até quando eu ia nascer, que ela queria que eu nascesse em setembro. Ela queria que eu nascesse em setembro. Minha mãe planejou detalhes, ela foi para uma viagem com meu pai para poder engravidar. Entende? Só que qual é o registro que essa criança faz? A nossa criança faz um registro de que minha mãe não me amava, minha mãe não me queria. Minha mãe, coitada, ela deixou de realizar um grande sonho da vida dela porque ela engravidou de mim. Daí a gente começa a levar o que eu chamo de culpa. Todos nós criamos a culpa em várias falas dos nossos pais e cuidadores. Como se nós tivéssemos estragado a vida deles, como se nós tivéssemos acabado com o casamento deles, como se a gente fosse o pivô dos problemas que eles tiveram. Por quê? Porque a gente também, entre aspas, a gente vai se sentindo como se fosse o centro do mundo. Porque a gente ainda não tem esse norte, essa referência de que existe muito mais coisas além de nós. E por isso, gente, que a gente tem que se desenvolver. Porque enquanto a gente não se autoconhece, a gente fica no modo inconsciente. O modo inconsciente é piloto automático. O piloto automático a gente funciona do jeito que a gente já tá predestinado. Do jeito que a gente já está programado pelas 3 heranças. Enquanto você não está consciente, Jung fala isso, né? Enquanto você não está consciente, você vai viver a tua programação e você vai chamar isso de destino. E o destino é isso. O destino, na verdade, nada mais é do que a nossa programação herdada. Então, depois que a gente percebe tudo isso, a gente já vê que quando a gente vai para uma relação, gente, a gente tem ali, eu comigo mesma, eu com os meus pais, eu com os meus cuidadores familiares, coleguinhas ali, dos meus primeiros círculos de relacionamento, eu com o meu casal, eu com o meu relacionamento de casal, eu com a minha profissão. Só que se eu tenho todas essas bagagens que a gente acabou de conversar, e tudo isso está mexido dentro de mim, essa criança machucada que está dentro de nós, todo mundo tem uma criança machucada. Esses dias eu passei por uma experiência que eu fui atendida por uma fisioterapeuta maravilhosa, que ela me levou no processo corporal a entrar em contato com questões da minha criança, e eu vi a minha criança, eu falei, gente do céu, eu com 6 meses de idade estava tomando soro no hospital. Internada, numa UTI. Minha mãe me roubou lá da UTI, me levou para um outro lugar, conseguiu me salvar. Minha mãe foi demais assim o que ela conseguiu fazer. Só que qual foi o registro que a minha criança teve? Minha criança teve o registro de que minha mãe e meu pai me abandonaram na UTI.
de que eu fiquei sozinha, eu tinha raiva, a minha criança tinha raiva. Só que a gente precisa se aprofundar na gente mesmo pra gente entrar em contato com isso, porque eu tinha essa raiva e eu não sabia. Eu não sabia o quanto que essa raiva e ao mesmo tempo esse medo de ser abandonada de novo, esse medo de ser rejeitada de novo, impactava nas minhas relações, inclusive na minha relação de casal. Por quê? Porque daí na hora que eu chego na minha relação de casal, eu fico morrendo de medo de a qualquer tempo, a qualquer momento, o meu namorado me abandonar. Então qualquer gatilho que acontece em relação às pessoas que eu convivo, vão me levar a essas memórias de base que não foram ressignificadas. Por isso que o que a gente faz aqui? O que te impede de viver a luz nos seus relacionamentos? Se eu puder falar, a primeira coisa mais importante, mais séria para a gente olhar, é a forma como a minha criança significou a minha relação de base com meu pai e com a minha mãe, principalmente. Então, se eu signifiquei que eu não fui amado, se eu signifiquei que os meus pais estragaram a vida deles por causa de mim, se eu signifiquei que meu pai foi embora, me abandonou e não me queria, e eu tomei as dores da minha mãe, eu constelo isso direto no consultório. A gente coloca aqui na plaquinha, vamos colocar as pessoas, coloca o pai, coloca a mãe, coloca a filha, né? Geralmente eu coloco assim, quando eu tô constelando, principalmente a primeira vez, normalmente eu coloco a criança e o adulto do cliente. Por quê? Porque quando a gente coloca a criança do cliente todas as vezes está pedindo uma atenção. A criança do cliente está pedindo, de repente, para o papai olhar. Está pertinho da mamãe, mas está olhando para o papai. Por quê? Porque aí quando a gente vai conversando, a pessoa conta, eu tive que tomar as dores da minha mãe. Eu tive que cuidar da minha mãe, porque meu pai foi embora. Eu tive que segurar o choro. Né? Nós, inclusive a nossa geração, quem tem aqui perto de 40 anos, eu não sei como é que são as outras gerações mais novas, tá? Mas a gente ouvia muito engole o choro. E nós ficamos sem voz. Muitos de nós temos problemas de hipotireoidismo, muitos de nós temos problema para falar as coisas, temos medo de falar, temos problema em dizer não. Muitas vezes ficamos quietos, calados e conectados com o nosso mundinho. Por quê? Pra gente não fazer barulho. Pra gente não atrapalhar ninguém. Entendeu? Só que a mãe falava isso pra gente. Gente, minha mãe falava pra mim, vai pro teu quarto. Vai pro teu quarto, eu não quero ouvir um pio. E eu lembro que eu ainda arriscava. Eu chegava lá, pegava meu travesseiro e falava assim, piu. Morrendo de medo que minha mãe pegasse uma ferrada. Né? Só que você pode falar assim, meu Deus, que horror que a sua mãe fazia, que horror que minha mãe fazia, que horror que eu como mãe fazia. Cara, é só uma forma de funcionar. É só uma forma de funcionar. Não tem certo e não tem errado. Até porque, gente, as pessoas vão viver da forma como dá pra viver. A gente não aprendeu a ser permissão, a gente não aprendeu a não julgar, a gente não aprendeu a deixar as coisas acontecerem de uma forma mais leve, mais livre. A gente não aprendeu a funcionar a partir do que eu falei pra vocês, do ser, saber, perceber e receber. A gente não aprendeu. Nós aprendemos a funcionar a partir do julgamento, nós aprendemos a funcionar a partir do peso, do esforço, da dor. A gente enaltece o sofrimento, inclusive. Não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente vai elogiar alguém, normalmente a gente fala assim, né? Essa pessoa é muito guerreira. Meu Deus, essa pessoa, nossa, ela é guerreira, hein? Ela trabalha, ela faz, nossa, eu acho que ela nem descansa. E daí a pessoa não descansa mesmo, aí a pessoa adoece, como eu adoeci um monte de vezes. Tô saindo ainda de processos de autopunição profundo, por quê? Porque a gente fica autocrítica, a gente anda com o chicotinho atrás. Eu tenho atendido clientes que falam assim, meu Deus do céu, vamos soltar esse chicote. Porque é uma autocrítica tão exacerbada, é um movimento de uma autopunição tão grande. E o que a gente faz com o nosso corpo? A gente, inclusive, se pune, a gente se autoflagela, a gente se automutila com vários processos de adoecimento, com processo de engordar, com processo de comer demais, de ter vícios. Por que a gente faz isso? Porque a gente está em julgamento profundo com a gente. E Gary Douglas e Dan Heer, eles falam, né? Que a maior maldade que a gente faz com o planeta é a gente se julgar. Porque tudo está dentro de nós. Então, gente, graças a tudo isso que a gente viveu no nosso movimento, né, de base de vida, lá desde a gestação, a concepção, a gestação,
a nossa infância e tudo mais que a gente foi vivenciando, que formou a nossa forma verbal de se relacionar com o mundo, mais a somatória das nossas heranças, tudo isso faz com que a gente crie o nosso relacionamento com a gente mesmo. Lembra que eu falei? O primeiro relacionamento é da gente com a gente mesmo. Depois a gente funciona com os nossos pais ali, mas tudo isso formou a nossa relação com a gente mesmo. E aí você pode anotar isso aí. A forma como eu sou tratado na vida, a forma como as pessoas me tratam, a forma como as pessoas se relacionam comigo, a forma como as pessoas verbalizam as coisas para mim, a forma como a vida me trata é a forma como eu me trato. Escreve isso e perceba se faz sentido isso para você. A forma como as pessoas me tratam é a forma como eu me trato. Percebe como que você se sente quando você fala isso? Vê se faz sentido. Fala, para lá. Fulano está me tratando com desprezo. Fulano está me tratando com julgamento. Fulano está me tratando com apego. Porque não é só o abandono. Às vezes, fulano está me tratando com muita gentileza. Fulano está me tratando com muita crítica. Parece que me pede, meu Deus, você tem que fazer isso, tá. A forma como a vida te trata, como as pessoas te tratam, como o seu casamento te trata, como o seu chefe te trata, como as suas relações, seus amigos, seus colegas, como o atendente do posto te trata, é a forma como você se trata. Sim, a gente muda a forma de se tratar através do outro em diferentes contextos, claro. Até porque os contextos, eles também vão trazer gatilhos diferentes pra gente. Entendeu? Então, por exemplo, eu fui falando aqui, a forma como o frentista do posto te trata, de repente, quando você vai no posto, quando você tá numa relação que é mais superficial, como, por exemplo, um atendente de um lugar, né? E você teve coisas positivas que aconteceram com isso, de repente, sabe aquela história assim? O teu pai te levava no posto de gasolina junto com ele para poder abastecer o carro e ele brincava com o frentista brincava com você e era super gostoso e etc. E aquilo criou uma memória positiva. Opa, entrou uma ligação aqui. E aquilo criou uma memória positiva. Então, existe a possibilidade de você ir, então, no posto de gasolina e você ser sempre muito bem tratado. Você fala assim, meu Deus, todo mundo reclama de ser maltratado em posto de gasolina, mas toda vez que eu vou no posto de gasolina eu sou super bem tratado. Por que isso acontece? Porque você tem uma boa relação com aquele lugar. Você trata aquela pessoa de uma forma leve, agradável e gostosa. Entende? Então, todas as nossas relações, elas vão ter também as ramificações de experiências que a gente teve. Porque, na verdade, nós vamos formando esse conjunto de experiências e vamos formando um conjunto de significados verbais e não verbais que a gente vai dando no decorrer da nossa vida. Mas o principal que a gente precisa saber é que enquanto a gente não está consciente, a gente se trata com julgamento, com autocrítica, com comparação. E aí, a gente usa as pessoas, até escrevi aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A gente usa as nossas relações. Eu vou falar, inclusive, mais até de relacionamento de casal, né? Mas a gente usa todas as nossas relações. E você pode pegar a relação aí de referência para você meditar comigo sobre isso. Qual é a relação que você sente mais peso hoje, tá? Então é assim, ó. Eu uso você para me julgar, para me dizer que eu tô errada. Eu uso você para sentir dor, para levar uma dor adiante, para continuar no sofrimento, no peso, na dor, talvez até na dor de algo da minha família. Eu uso você para repetir padrões. E a gente usa as pessoas para repetir padrões. Padrões familiares, porque a gente tem uma lealdade, ó. Aqui, quando eu coloco essa árvore genealógica, a gente tem uma lealdade. Você está aqui, ó, no finalzinho da árvore. E aí você vai lá, através da lealdade invisível, de um inconsciente que a gente tem, muito conectado às nossas histórias familiares, a gente vai lá e repete padrão para fazer parte, para se sentir parte da nossa família. Então você vai lá na tua relação e fala assim, eu uso você para repetir padrões. Pode ver quantos padrões você repete na sua relação de casal. Você que tem uma relação de casal, você não tem uma relação de casal, mas já viveu uma relação de casal, você pode
Faz um raio-x ali. Você vai ver o quanto você repete as coisas do seu pai e da sua mãe. Só que como a gente muitas vezes repete de uma forma um pouquinho diferente, a gente está repetindo mais a dor, a gente repete mais o resultado. Então a gente parece que não está repetindo, mas está repetindo. Entende? Então, por exemplo, eu não vou me separar. Porque meu pai e minha mãe separaram e eu não vou me separar nunca, jamais. Jamais eu vou fazer como eles fizeram. Olha o julgamento. Sim, aí você faz um julgamento, a tua alma não entende, porque pela lei do pertencimento a tua alma só quer pertencer, sua alma só quer fazer parte. Então se você quer ser muito diferente da sua família, tua alma fala, opa, tá louco? Se for muito diferente, aí eu vou perder meu lugar, aí eu não vou ter pertencimento, então não. Então a gente cria mecanismos inconsciente, obviamente, porque ninguém vai querer repetir conscientemente, a gente cria mecanismos para a gente fazer coisas semelhantes para que a nossa alma sinta, não perdi o meu lugar, eu continuo fazendo parte da minha família. Só que daí assim, meu pai e minha mãe não separaram, meu pai e minha mãe separaram, eu não vou separar. Mas aí vive um casamento infeliz. Fica junto até o fim da vida, mas vive difícil, vive pesado, não tem mais sexo no casamento, não tem mais alegria no casamento, não tem cumplicidade, só tem briga, só tem peso. Entende? Então, gente, nós temos uma programação para repetir. Enquanto nós estamos em julgamento, enquanto nós estamos olhando como errado as coisas, enquanto a gente está comparando as coisas, enquanto a gente está dando as polaridades do certo, do errado, do bom e do mal, e a gente está criando essas comparações, nós perdemos o direito de ser livres. Nós perdemos o direito de fazer as nossas próprias escolhas. E nós perdemos o direito de criar a nossa vida. Porque nós somos, gente, criadores, na verdade nós somos co-criadores. A gente pode co-criar o tempo inteiro junto com o Criador de tudo que é. Nós temos essa capacidade de co-criar a nossa vida, nós temos a capacidade, o poder de fazer as coisas diferentes. Nós temos aliás, Bert Hellinger fala muito isso, nós temos o dever de fazer diferente dos nossos pais e o dever de fazer diferente dos nossos ancestrais. Para que a vida tenha valido a pena. Porque, imagina quantos sacrifícios os caras já fizeram lá atrás, gente. Imagina quantas dores tem aqui, quantos estupros, quantos sonhos frustrados, quantas violências, quantas mortes, quantos psiquiátricos que ninguém sabia o que era. As pessoas sofriam demais lá atrás, não tinha consciência. Nós estamos tendo consciência agora. Então tudo que os nossos pais fizeram, tudo que os nossos ancestrais fizeram foi o certo, foi o que era possível fazer, entendeu? E eu repito muito isso de formas diferentes aqui para vocês, mas é porque a gente precisa se lembrar disso. Isso é a chave para a gente sair do julgamento. Eu não consigo sair do julgamento enquanto eu estou olhando como errado, enquanto eu estou olhando para o peso das coisas, enquanto eu estou olhando para a ausência de luz das coisas. Mas assim, não tinha luz, entendeu? Nós estamos buscando a luz agora, nós estamos aqui toda sexta-feira estudando. Eu estou com o meu grupo de ativação sistêmica e que quem quiser depois saber mais sobre isso, logo eu vou abrir a turma também para vocês poderem vir participar, quem quiser estudar com a gente, legendar. A gente estuda coisas maravilhosas lá e a gente está em desenvolvimento. Tem gente que está comigo que vai completar 3 anos, que está há 3 anos. E a gente está ali estudando, se desenvolvendo. Eu estou na constelação familiar e nessa busca tanto do desenvolvimento sistêmico e agora outras ferramentas, óbvio, que vão chegando no meio do caminho, na jornada, faz 10 anos. Eu conheci a constelação familiar, na verdade não faz 10 anos, vai fazer em setembro que eu conheci a constelação familiar. E mesmo assim, vira e mexe, eu tô ali entrando em contato com dores e questões que eu falo, uau, para lá, isso aqui eu ainda não tinha visto. E quanto mais a gente se desenvolve, mais luz a gente coloca nessas questões, nessas dores, entendeu? Mais além do aparente a gente enxerga as coisas, e quanto mais além do aparente a gente enxerga as coisas, mais a gente dá novos significados. Porque é sobre isso. O se desenvolver, na verdade, né, sistemicamente falando, a razão do meu trabalho é ajudar você a ressignificar as coisas, a olhar as coisas além do aparente, perceber que existe algo muito mais profundo do que você enxerga na superfície e que é muito mais simples do que parece, e dar um novo significado para isso. A partir do momento que você olha para a sua vida, para suas questões, para suas histórias, inclusive para as coisas que você significava como pesado, como fracasso e tudo mais, e você dá um significado de força para isso, você conscientemente dá um significado de força. Você conscientemente escolhe pegar a melhor parte disso, automaticamente você ganha um novo significado. E esse novo significado, ele te impulsiona, ele te leva para frente. E é através do novo significado, desse ressignificar profundo,
que é simples, mas é profundo e é difícil ao mesmo tempo. Mas é a partir desse ressignificar que a gente começa a poder parar de repetir padrões. A gente começa a poder parar de usar as pessoas para validar as nossas dores e feridas. Olha, eu uso você para validar as dores da minha criança ferida. Eu uso você para validar que eu fui abandonada. Eu uso você para validar que eu sou culpada, que nada dá certo na minha vida, que eu sou a mosca do cocô, do cavalo, do bandido, caramba, 4. Eu uso você para reforçar o desamparo aprendido, que eu aprendi lá atrás, que tudo que eu fazia dava errado. Inclusive, desamparo aprendido, eu vou até contar para vocês que vale a pena investir um tempinho sobre isso, tá? Eu uso você para me manter na minha criança. Eu uso você para me fazer sentir dor. Então, lembra, se eu sou tratada pela vida, eu sou tratada pelas pessoas da forma como eu me trato, se eu estou cheia de feridas, se eu estou em autocrítica exacerbada, se eu estou me comparando, se eu estou julgando, se eu estou julgando os meus pais, se eu estou olhando para os meus pais e falando que está tudo errado no jeito deles de ser, automaticamente eu vou reproduzindo essas questões nos meus relacionamentos. E por neurônio espelho, o que é neurônio espelho? Vocês não estão se vendo aqui, eu estou me vendo. Imagine que você tem um espelho na sua frente. A gente faz isso, a gente projeta na pessoa. Projeção é eu enviar. Então eu projeto em você, na Su. A Su é minha cliente. Aí a Su vem e ela tá cheia de medos, ela tá cheia de questões. E aí ela projeta em mim a dor dela. E ela quer me usar. Se eu não estiver na luz, é porque eu sou terapeuta, eu sou facilitadora. Então quando ela vem, ontem mesmo nós tivemos uma questão que foi muito legal. Eu vou dar esse exemplo aqui, ninguém sabe o que é Su, Su é Su. Mas ontem nós tivemos uma questão muito legal, Su, eu vou compartilhar aqui porque eu acho que vale a pena. A Su me trouxe uma queixa, ela disse, Paula, tá acontecendo assim, assim, assado, eu não sei por que isso ainda tá acontecendo, eu queria tanto sair desse padrão. Aí eu peguei e mandei para ela um provérbio e mandei para ela um trecho bíblico. São 2 passagens bíblicas que eu amo. A passagem bíblica diz, um provérbio diz, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Mandei esse provérbio para ela meditar que o que ela ainda não está pronta para receber, se ela receber, ela vai ter problema. Ao invés de bênção, o negócio vai dar problema para ela, vai ser pesado. Então, era para ela meditar algo a respeito disso. Mas eu só mandei o provérbio para ela e mandei uma outra passagem que diz, eis que faço novas todas as coisas e já estão surgindo. E vós não percebeis? Que era para ela se dar conta de que já estavam acontecendo coisas novas e que ela precisava entrar numa postura de gratidão em relação às coisinhas novas que estavam acontecendo. Mas eu só mandei as 2 coisas ali para ela e deixei ela captar. Falei, vamos ver o que vai sair disso. Ela entrou numa dor muito profunda. Por quê? Porque ela estava no auto-julgamento. Porque ela estava na autopunição, ela estava buscando o errado dela. E a gente faz isso o tempo todo. E aí, se eu não tivesse atenta, se eu não tivesse na luz ali com ela, o que ela ia fazer? Ela ia projetar em mim e ela ia enviar para mim essa dor e ela ia pegar de mim mais dor. Dá para compreender isso, gente? E ela pegou, tá? Porque ela foi lá no buraco. Ela falou, você tá dizendo para mim, então, que aquele negócio que eu fiz foi errado? Ela deve ter sentido muita dor naquele momento. Ela me usou para sentir dor. Entende? Mas aí, como eu estou na luz, porque eu estou estudando, porque eu sou nesse papel que eu estava ali com ela, não quer dizer que eu não caio nas ciladas em relacionamento de casal, não quer dizer que eu não caio nas ciladas em relacionamento com amigos, na minha vida pessoal, lógico que eu caio. Eu sou usada pelo meu namorado para poder fazer ele sentir dor, lógico que eu sou. Eu uso ele para me fazer sentir dor também. A gente está passando por um momento muito especial, inclusive, de criar as coisas de uma forma diferente, porque ele também está estudando, então nós estamos entrando em permissão, nós estamos saindo dessa postura de ficar se julgando o tempo todo, nós estamos entrando nessa postura de ajudar o outro a perceber que entrou no lado obscuro, mas a maioria das vezes a gente não faz isso, porque a gente não está treinado para isso, entendeu? E a comunicação é um dos pontos mais importantes, e nós vamos continuar falando sobre isso, tá, gente? Que eu fui até olhar o horário aqui, e nós, mais uma vez, já estamos aí caminhando para o final desse encontro, mas eu vou trazer mais algumas percepções aqui para vocês antes da gente terminar, tá? Mas esse assunto aqui, a gente, nossa, só o que está anotado aqui dá umas 3 lives no mínimo, então nós vamos continuar falando sobre isso mais para frente, tá? Mas então, voltando ao caso, ao exemplo lá que eu estava dando da Su, né? Aí então, ela estava ali, através dessa projeção do neurônio espelho, das feridas dela, a forma como ela estava se tratando, ela projetou em mim.
E aí eu devolvi para ela mais dor. Eu achei que eu estava mandando luz para ela. Mas ela, como ela estava muito ferida naquele momento, como ela estava sem luz naquele momento, ela estava pedindo ajuda, obviamente, né? Ela acabou usando a minha fala para ficar com mais dor. E a gente faz isso constantemente nas nossas relações. Se você está tendo problema de relacionamento de casal, se está tendo problema com seu chefe, se está tendo problema com qualquer pessoa, está tendo problema para arrumar emprego, está tendo problema para se manter no emprego, no trabalho, está tendo problema com colaboradores da sua empresa, é sobre isso. As projeções que você está fazendo, que tem a ver com as suas demandas, com a sua criança ferida, com as coisas que você não resolveu sobre você, das coisas que você não resolveu sobre seu pai e sua mãe, que a gente também vai ter que resolver, e que você está projetando. Voltou. Reage aqui para eu saber que a gente está junto. Tá fazendo sentido tudo isso? Me conta, tá? Aí, moral da história. Tanto com a Su, quanto comigo mesmo, quanto com você. Qual que é a moral da história aqui? Quanto mais você se julga, mais julgamento você vai receber da vida. Quanto mais você se autocritica, mais julgamento você vai receber da vida. Em compensação, quanto mais você é permissão com você, quanto mais você se... Ai, que bom, gente, que vocês estão passando aqui pra mim, tá fazendo sentido. Glória a Deus, vamos junto. Que bom. Eu tava achando que eu tava sozinha aqui já. Eu falei, meu Deus do céu, gente, tudo bem, não tem problema. Mas que bom que vocês estão aqui pra gente poder interagir um pouquinho, né? Então, o que é a permissão, afinal de contas? Escreve aí, ó, permissão é quando nós percebemos que, na verdade, tudo é apenas um interessante ponto de vista. Da mesma maneira que você aprendeu a significar as coisas baseado nas tuas experiências, baseado nas relações que você teve, dos seus cuidadores, a comunidade que você viveu, papapá, o seu marido, o seu namorado também, o seu chefe, seu coleguinha do trabalho também, a sua colega da igreja, o seu colega da igreja também. Paula, mas a gente faz parte da mesma religião. Paula, mas a gente faz parte do mesmo grupo de estudo. Paula, mas a gente faz parte da mesma família. Como que pode uma coisa dessa? Como é que a gente tem tanta discordância assim? A discordância está por conta de diferentes pontos de vista. Cada pessoa passa por por uma experiência diferente. Tanto é que nós temos estudos sobre gêmeos, por exemplo. Me lembrem na semana que vem de falar do desamparo aprendido, tá? Que hoje não vai caber mais aqui. Mas me lembro, depois eu posso até fazer um videozinho. Vou anotar aqui, que daí eu vou fazer um videozinho simples e vou botar no Reels pra vocês. Porque eu não sei se ele vai caber na live assim. Desamparo aprendido. Deixa eu só anotar aqui. Então tem estudos sobre gêmeos, por exemplo. Gêmeos univitelíneos. Gêmeos que nasceram que eles são geneticamente idênticos. Mas eles têm personalidades diferentes. Eles foram criados na mesma casa, eles foram criados... Até a mãe fala assim, mas gente, eu criei eles igual. Eu dei o mesmo tipo, mamar que eu dei para um, eu dei para outro. Mesmo tipo de banho que eu dava em um, eu dava no outro. Não tem como, as experiências elas são diferentes, porque existe também toda uma bagagem aqui. As coisas que eu comprei lá da minha árvore genealógica, que eu acabei herdando, como dores, questões e pesos, e também forças que eu herdei lá da minha memória celular, da minha família de origem, da minha ancestralidade, são diferentes do que meu irmão teve, por mais que seja gêmeos. Porque isso daí diz respeito a um outro tipo de informação, que é o campo de informação de alma. O campo de informação de alma ele é muito diferente do campo de informação cognitivo, comportamental, físico, fisiológico. Entendeu? E quando a gente vai se comparar com as pessoas, a gente entra num espaço muito difícil. Porque a partir do momento que você está se comparando, seja com alguém da sua família, seja com alguém que você convive, nesse momento você está comparando diferentes pontos de vista. Mas se tudo é apenas um interessante ponto de vista, então vamos supor que a Marisa falou aqui, maravilhosa, estou amando. Tem gente que pode estar odiando. Tem gente que pode ter entrado nessa live, olhado e falado, meu, que pessoa sem noção. Não gosto da voz dela, não gosto da fala dela, não gosto do jeito dela falar. É só um interessante ponto de vista. Entende? Assim como chegou a Ju aqui agora. A Ju é capaz de... A Ju gosta normalmente do meu conteúdo, só que ela só conseguiu chegar agora. É capaz da Ju pegar a minha live depois, assistir a minha live porque ela gosta do meu conteúdo. É só um interessante ponto de vista. Em compensação, a Ju pode passar para Carlinha, para Fê e para, sei lá, para mais 3 amigas e mais uns amigos e etc. E eles falarem, meu, não conectei com Paula. É só um interessante ponto de vista.
E isso vale para tudo. Só que, uma coisa que eu sempre digo, que às vezes a gente se confunde, para eu passar a ter esse funcionamento de permissão, quando eu olho para a pessoa e falo, cara, é só um interessante ponto de vista, eu preciso também perceber que existem coisas que fazem sentido para mim e coisas que não fazem sentido para mim. Então, não é porque eu estou respeitando o seu ponto de vista e que eu estou sentindo que o teu ponto de vista é só um interessante ponto de vista e o meu é um interessante ponto de vista e eu estou saindo do julgamento, não quer dizer que eu preciso conviver. E eu acho que isso é uma das coisas mais confusas para as pessoas que estão se desenvolvendo nessa consciência. Porque tem uma impressão de que precisa continuar no relacionamento para que você saia do julgamento. Isso não é verdade, isso não funciona em nenhum relacionamento. Por quê? Porque às vezes o interessante ponto de vista do outro te desrespeita nos teus valores de vida. Às vezes é pesado demais conviver com aquele tipo de ponto de vista. E tá tudo bem. Desde que você compreenda que é só um interessante ponto de vista. Quando a gente está na permissão, a gente olha para o outro e a gente não quer mudar o outro. Essa que é a grande questão. Quando eu estou em permissão, eu olho para mim, lógico, a gente está se lapidando, a gente está se melhorando, mas a gente não fica na autocrítica. A gente não fica no chicote falando, eu preciso mudar isso, se eu não mudar isso, nananã. Não fica na condição. O verdadeiro amor incondicional, que os relacionamentos precisam... Uma coisa assim, amor incondicional de pai e mãe. O amor incondicional de pai e mãe, a gente fala muito sobre isso. É o sim que eles deram para sua vida. Depois, outro dia, a gente pode voltar nisso. O sim que eles deram para sua vida é incondicional, é de alma. Paula, mas meu pai estuprou minha mãe. Ele me deu sim? Lógico que deu. Só que é o sim de alma, o sim espiritual para a vida, que ele vem do jeito que é possível. Entende? Não tem nada a ver com comportamento, não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com escolha, não escolha. Consciente. É um sim muito grandioso, espiritual, sagrado. É uma coisa. O amor incondicional para os relacionamentos é outra coisa. O amor incondicional é quando eu estou no relacionamento e eu não tenho condição. Porque o que a gente faz quando a gente não está em permissão, nós estamos em julgamento? Nós olhamos para o outro e falamos assim, ó, se ele não me manda flores, eu não vou mais amar ele. Se ele não falar com a voz nas condições de clima, temperatura, volume, o caramba 4, XYZ, eu não vou mais amar ele. Se ele não me ligar todos os dias às 8 horas da noite, eu não vou mais amá-lo. Entende? Então a gente cria um monte de condições. E quando a gente cria condições, a gente sai da permissão. Inclusive, quando a gente não está em permissão, quando a gente está em julgamento, a gente cria tantos empecilhos que no fim você não é mais você naquela relação, o outro não é mais o outro naquela relação. E aí, inclusive, até a Juanita esses dias estava fazendo uma live também, minha professora minha, e ela fala assim, aí depois tem aquela fala que fala assim, nossa, mas você não é mais o mesmo. É lógico que não é mais o mesmo. Não tem espaço para ser o mesmo. Não tem espaço para ser eu mesma. Não tem espaço para ser você mesma. Eu me moldei a relação, eu moldei o outro a relação, o outro me moldou, ele se moldou, e aí são duas pessoas totalmente esquisitas, com máscaras, que a máscara cai. Por isso que a gente fala, gente. Você já deve ter ouvido falar isso, você já deve ter vivido isso. Você está num relacionamento de casal, por exemplo, tá lá 3 meses, 4 meses, 5 meses, ai que delícia, que lindo, que gostoso. Os dois vivendo coisas incríveis juntos, de repente fala assim, meu Deus, a máscara caiu. Por que a máscara caiu? Justamente porque, na verdade, a gente não sustenta. A gente não sustenta uma vida inteira a gente não ser a gente mesmo. E a gente não sustenta o tempo inteiro ficar tentando mudar o outro. O outro não dá conta, o outro não aguenta, nós não aguentamos. Então, para que a gente ande em permissão, para que a gente viva a permissão, a primeira coisa é a gente estar em permissão com a gente mesmo. É a gente voltar para a gente mesmo, para a gente poder recriar, reconectar com a nossa fonte, para que a gente possa, em primeiro lugar, ser permissão com a gente mesmo. Para que a gente possa parar de se julgar. Para que a gente possa funcionar de uma maneira que a gente se olhe e fala, cara, tá tudo bem, você fez isso, não foi legal? Vamos mudar a estratégia, vamos mudar a forma de se relacionar, vamos buscar ajuda, vamos criar comportamentos novos, vamos criar hábitos novos, vamos criar formas diferentes de enxergar a vida, buscar ferramentas para isso. A gente está estudando sobre isso aqui agora, mas não ficar com o chicote na mão falando que você está errado. Toda vez que a gente está olhando pelo errado de nós entramos nesse lugar de julgamento que faz com que a gente se afaste da nossa força criadora. Entende? Então a ferramenta é interessante, ponto de vista.
Quando eu olho para o outro e eu vejo que o outro está falando uma coisa que não chega muito bem para mim, eu vou lá e vou falar para mim mesmo. Interessante ponto de vista desse ponto de vista. Interessante ponto de vista seu ponto de vista. Interessante ponto de vista seu ponto de vista. Você pode dizer, interessante ponto de vista o meu ponto de vista. Interessante ponto de vista meu ponto de vista. Interessante ponto de vista meu ponto de vista. Até você lembrar, fale isso. É uma ferramenta. Ferramenta não é interessante ponto de vista. É interessante ponto de vista o seu ponto de vista. Para você dar um bug no cérebro. E para você ter que prestar atenção. Entende? E você fala isso, conforme você vai falando, daqui a pouco você lembra, nossa, é só um interessante ponto de vista, cara, não tá certo, não tá errado. Você sai do julgamento das polaridades de certo e errado quando você faz isso. E aí você começa a entrar em permissão. Então, permissão é quando tudo é simplesmente um interessante ponto de vista. A permissão nos torna conscientes de todas as áreas da nossa vida em que estamos nos alinhando e concordando, ou resistindo e reagindo a quaisquer pontos de vista, pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, julgamentos, conclusões ou considerações. E a gente pode começar a se liberar, lembrando que tudo que pensamos, sentimos, acreditamos, julgamos ou decidimos é simplesmente um interessante ponto de vista. Quando nós funcionamos como um ser infinito, nós temos então, a Cíntia até diz, bom dia, linda ser infinito. Sim, nós funcionamos a partir da permissão. Nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos falar dos elementos da intimidade, né? Honra, permissão, confiança, gratidão, vulnerabilidade. Então, eu penso até o seguinte, semana que vem eu já vou começar direto da permissão para frente, daí quem quiser estudar mais outras coisas vai pegando as lives anteriores para a gente poder evoluir mais um pouco ainda nesse assunto, tá? Mas hoje nós falamos coisas bem diferentes aqui, hoje nós falamos, enfim, coisas sobre a questão das projeções, das expectativas, dos julgamentos que a gente faz, do neurônio espelho, tá? Nós falamos também sobre como a gente usa as pessoas para validar a nossa dor da nossa criança machucada, nós falamos da importância da gente olhar para a nossa criança machucada, da gente olhar para a gente sentir, para a gente perceber como existe um grande impacto das nossas experiências, desde a nossa concepção até principalmente 7 anos de idade, quando a gente estava terminando de construir a nossa relação verbal com o mundo e o quanto isso impacta nos nossos relacionamentos. Tá? Então nós fizemos um caminho aí bem profundo e ao mesmo tempo com muitos olhares, se a gente for pegar ali, várias janelinhas que a gente abriu para que a gente pudesse expandir a nossa consciência sobre o que nos impede de viver a luz dos nossos relacionamentos. Vou te convidar, faz um resumo, faz um checklist aí dos seus aprendizados, coloca no comentário das lives. Gente, vocês não têm noção de quando vocês colocam os comentários ali, o que acontece. As pessoas chegam para as lives, tem coisa que só vai chegar pelo teu olhar. Eu posso fazer patrocínio no Instagram, Facebook, YouTube, o caramba 4, Google. Tem coisa que só vai chegar porque a Fernanda escreveu alguma coisa, porque a Cíntia escreveu alguma coisa, porque a Su escreveu alguma coisa. Então eu vou terminar a live agora, printa a live aqui, vamos fazer uma foto. Fiz até um cabelão aqui, tadã! Vamos fazer uma foto, 2, 3 e... Printa, me marca essa live, envia essa live para outras pessoas. Lembra-se que lá no meu YouTube, as lives elas ficam salvas, também estão salvas no Spotify. Todos esses trabalhos que eu faço aqui, eles são gratuitos, gente. E eles estão disponíveis para vocês. Então manda, compartilha, mas principalmente comenta, porque eu também me abasteço até para poder saber que tipo de evolução eu vou dar para as nossas conversas aqui, porque sempre tem pessoas que estão mais próximas, estão mais aqui vivenciando o Café com Consciência junto comigo e tudo mais. Então quando vocês trazem as percepções de vocês, eu sei que está valendo a pena, eu sei que rumo eu posso dar, né? Eu sei que tipo de dúvidas vocês estão tendo, fala comigo no direct, tá bom? Então a Fer, ai Fer, que lindo que você ficou aqui até o final, querida, live mega incrível, gratidão pela contribuição. Tá? Então escreva aqui, que delícia, Marisa também, nossa, Marisa maravilhosa, tá aqui, que honra, gente, que alegria vocês estarem aqui, tá? Então vamos em frente, desejo para vocês um final de semana extraordinário e a semana que vem estamos juntos de novo aqui, tá? E quem quiser saber mais sobre ativação sistêmica, quiser estudar mais de pertinho, também pode perguntar como é que faz para participar da turma VIP, tá? Ou aguardar que logo em breve nós vamos ter uma turma aberta e que vai ter muitos aprendizados também, tá bom? Gratidão, 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 que bom que a gente existe. Tchau!